Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, a mais um simulado de conhecimentos gerais para os Correios. Agradeço o teu carinho, a tua audiência de sempre. Então, neste vídeo, vamos fazer a leitura, resolução comentada de 5 questões. E como é que funciona, professor? A questão vai surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler no seu tempo, no seu ritmo, responder e depois voltar para cá. E lembrando que se em algum momento eu necessitar trazer uma questão de uma outra banca, por falta do tópico com a banca IBFC, essa questão vai chegar aqui, ao simulado e vai servir da mesma maneira. O importante é a gente buscar entender e praticar os itens que são cobrados lá no nosso edital. Por enquanto, está dando certo. Estou encontrando questão suficiente da IBFC nos itens que estão lá no edital, mas em algum momento pode acontecer de surgir uma questão de uma outra banca. Vou trazer de bancas equivalentes em dificuldade e no formato de elaborar as questões, como é o caso da banca IADES, FGV e Sebrasp. Ok? Mas por enquanto a gente está com a IBFC, como é o caso aqui da nossa primeira questão, que trata do meio ambiente do Brasil. Os hotspots são locais do planeta com uma grande biodiversidade, mas que foram devastados pela ação antrópica. O Brasil abriga 2 hotspots, A, X e o Y. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, a lacuna. A gente vai gabaritar aqui na letra B. O Brasil abriga 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. Vamos buscar entender um pouquinho mais sobre esses 2 hotspots presentes no Brasil. Então, a Mata Atlântica é um bioma florestal tropical que se estende ao longo da costa brasileira, abrangendo uma área que originalmente ocupava mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, devido à urbanização e ao desmatamento, restam apenas cerca de 6 a 12% de sua cobertura original, variando conforme a fonte consultada. Então, em algumas fontes eu encontrei 6%, 7,5%, 11%, 12%, depende da fonte consultada. Eu trouxe aqui a média desse intervalo que é apresentado nas nossas pesquisas. A Mata Atlântica, ela abriga uma enorme diversidade biológica com aproximadamente 20 mil espécies de plantas, sendo cerca de 8 mil endêmicas só ocorrem na Mata Atlântica. Em termos de fauna, são registradas 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios e 270 espécies de mamíferos. Já o Cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil, cobrindo cerca de 22% do território nacional. É conhecido por suas florestas tropicais, que incluem campos abertos e formações florestais densas, com uma rica biodiversidade. O Cerrado abriga cerca de 11.627 espécies nativas, das quais aproximadamente 4.400 são endêmicas. A fauna inclui 837 espécies de aves e 194 espécies de mamíferos, como o lobo-guará e a onça-pintada. Aqui abaixo as fontes consultadas e utilizadas para a construção da nossa explicação. Você vai lá, pesquisa e amplia um pouco mais o teu entendimento sobre estes tópicos. Então, por isso é importante resolver esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo, porque você consegue identificar o que é que aquele item está cobrando de maneira implícita. Ele está lá bem sintetizado e aqui a gente mostra o caminho a ser seguido. Questão 2, mais uma vez, você aperta pause, lê, responde, depois volta para o vídeo. Então, questão que fala de hidrografia do Brasil. O mapa abaixo mostra a localização de uma bacia hidrográfica do Brasil.
Assinale a alternativa que indica corretamente a bacia hidrográfica destacada no mapa. A gente tem aqui, né, ela um pouquinho mais escura, é o gabarito, é a letra D, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, a bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, cobrindo uma área de aproximadamente 639 mil quilômetros quadrados, o que representa cerca de 8% do território nacional. Ela abrange parte de 7 estados: Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal. O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, possui uma extensão de cerca de 2.863 quilômetros, sendo o maior rio totalmente brasileiro. Sua nascente está localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ela deságua no Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe. As águas do Rio São Francisco são necessárias para o abastecimento de água em várias cidades e para a supervisão agrícola, especialmente em áreas afetadas pela seca. A fruticultura é uma das atividades agrícolas mais destacadas na região. Então aqui, mais uma questão onde você consegue identificar elementos que você deve estudar, deve pesquisar, que estão relacionados à hidrografia do Brasil. Aí você vai lá e pesquisa essas bacias hidrográficas que surgiram nas demais alternativas, como a bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Paraná e por aí vai. Vamos lá, questão 3, questão que trata de atividades econômicas. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, uma atividade do setor primário e uma do setor secundário da economia. Então a gente gabarita aqui, na letra A, produção de soja e indústria alimentícia. professor, não sei o que é o tal de setor primário, setor secundário, porém está ligado ao item atividades econômicas lá do nosso edital. E agora a gente joga aquela luz para você, ao sair deste vídeo, tá, explorar um pouquinho mais, internalizar mais informações relacionadas ao que está sendo cobrado aqui. Então, o setor primário, ele envolve as atividades que lidam diretamente com a remoção e com a produção de matérias-primas. Essas atividades são específicas da natureza e dependentes das condições ambientais e climáticas. Exemplos de atividades do setor primário incluem agricultura, pecuária e extrativismo. Esse setor é considerado o primeiro na cadeia produtiva, pois fornece os recursos básicos que serão transformados em produtos finais por outros setores da economia. O setor secundário, por sua vez, é responsável pela transformação das matérias-primas obtidas no setor primário em produtos industrializados. Esse setor abrange diversos setores, incluindo indústria de transformação para a fabricação de bens, como alimento processado, roupa e automóvel, e a construção civil. Já o setor terciário, também conhecido como setor de serviços, é uma parte fundamental da economia que se concentra na prestação de serviços e no comércio. O setor terciário abrange uma ampla gama de atividades, incluindo comércio, transporte, saúde, educação, turismo, serviços financeiros e muitos outros. Então vamos imaginar um produto, né? Vamos imaginar o açaí, né? Que é coletado lá no setor primário, ele vai para o setor secundário e se transforma em polpa, né? E essa polpa é vendida no comércio, lá no setor terciário. Essa polpa é vendida lá, né, na banquinha de açaí do teu bairro, da tua rua. Então é assim que funciona o caminhar desses setores. Então, antes da gente finalizar, agradeço o teu carinho, a tua audiência. Se não é inscrito, se inscreva. Você pode também estar enviando um Pix de qualquer valor aqui para o nosso canal. Eu vou ficar profundamente agradecido.
Então vamos à penúltima questão, questão 4, que trata de relevos. Você aperta pause, lê, responde e depois volta para o vídeo. Assinale a alternativa que não corresponde a relevos localizados no Brasil. Questão bem tranquila, sob o meu ponto de vista, não sei do seu. Então tem aqui Serra do Mar, Himalaia, Serra Gaúcha, Serra da Capivara, Monte Roraima. Então, o relevo não localizado no Brasil são os Himalaias, gabarito letra B. Então, a Serra do Mar é uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da costa sudeste do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. É conhecida por sua rica biodiversidade e por abrigar o Parque Nacional da Serra do Mar, que protege diversas espécies da fauna e da flora. Os Himalaias são uma das maiores cadeias de montanhas do mundo, localizadas na Ásia, abrangendo países como Índia, Nepal, Butão, Tibete e também o Paquistão. A Serra Gaúcha é uma região montanhosa, localizada no estado do Rio Grande do Sul. É conhecida por suas paisagens deslumbrantes, vinícolas e turismo rural. Já a Serra da Capivara é um parque nacional situado no Piauí, famoso por suas formações rochosas e por abrigar uma das mais antigas pinturas rupestres da América do Sul. O Monte Roraima é uma montanha situada na fronteira entre o Brasil, Guiana e Venezuela. É um dos tepuís mais conhecidos da região. Tepuís, são aquelas mesas, que a gente vê na Chapada Diamantina, por exemplo, e possui uma biodiversidade única, além de ser um destino popular para o ecoturismo e para expedições. Então aqui abaixo, lembrando as fontes consultadas e utilizadas para a construção da nossa explicação. E a gente finaliza aqui com a nossa última questão, que trata da dinâmica da população brasileira. Então, pela última vez, eu peço para você apertar pause, ler e responder no seu ritmo, e depois voltar para cá, para o gabarito, para a nossa resolução. Então, vamos lá, agora sim. No que se refere às mudanças na estrutura populacional brasileira, a partir da segunda metade do século XX, assinale a alternativa incorreta. Então, o que é que está incorreto aqui? É que o número de pessoas do sexo masculino superou a do sexo feminino. Isso aqui está equivocado. Agora a gente vai analisar alternativa por alternativa. A letra A fala: foi observada redução na taxa de fecundidade. Isso aqui está correto. A taxa de fecundidade no Brasil teve uma redução significativa a partir da segunda metade do século XX, principalmente devido a fatores como a urbanização, o aumento da escolaridade das mulheres e o acesso a métodos contraceptivos. O que é que diz a 2 que também está correta? Houve um declínio na taxa de crescimento populacional. A taxa de crescimento no Brasil começou a desacelerar nas últimas décadas do século XX, refletindo a diminuição da fecundidade e do envelhecimento da população. Terceiro eu tenho: a esperança de vida ao nascer aumentou. Informação também correta. A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou consideravelmente desde a década de 40, passando de cerca de 45 anos para mais de 75 anos nas últimas décadas, devido a melhorias na saúde pública e também nas condições de vida da população. E o item equivocado, que é o nosso gabarito, é o que afirma que o número de pessoas do sexo masculino ultrapassou as do sexo feminino. Historicamente, a população feminina tem superado a masculina no Brasil, especialmente em idades mais avançadas, devido à maior expectativa de vida das mulheres. Esse é um fato observado em muitos países, não apenas no Brasil. Então, aqui abaixo as fontes consultadas e utilizadas para a construção da nossa explicação. Finalizamos mais um vídeo, mais um conteúdo. Agradeço a tua audiência de sempre. Aquele abraço. Valeu!